Existe um cálculo na Bíblia tão preciso que ele marcou com quase 500 anos de antecedência o ano exato em que o Messias entraria em Jerusalém. Não mais ou menos, não por volta de o ano, um homem no exílio, sem calculadora, sem calendário moderno, sem nada além de um anjo e um pedaço de revelação. Escreveu uma conta que, quando você faz, cai exatamente na semana em que Jesus entrou montado num jumentinho, e a multidão gritou Hosana. E o mais assustador não é a precisão, é que a mesma profecia disse, 500 anos antes, que esse Messias, depois de chegar, seria morto, e que não seria por ele mesmo. O Messias será morto, mas não por si. 500 anos antes da cruz. Hoje eu vou te mostrar essa conta. E no meio dela, eu vou te mostrar uma frase que o anjo disse para o Daniel, que vai mudar o jeito que você ora para sempre. Vamos começar de um jeito que ninguém espera. O capítulo 9 de Daniel não começa com uma visão. Começa com um homem lendo. Daniel diz, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias eram 70 anos que se haviam de cumprir na desolação de Jerusalém. Repara no que ele estava fazendo. Daniel, o maior vidente do seu tempo, o homem das visões, estava lendo a Bíblia, estudando Jeremias, contando os anos. Ele leu que o exílio duraria 70 anos, fez a conta e percebeu, está acabando, o prazo está quase no fim. E o que ele faz com essa descoberta? Ele não comemora, ele não posta, ele não fica orgulhoso do próprio conhecimento profético. Ele se ajoelha e ora. Escuta isto, porque é uma lição para a vida inteira. Quanto mais Daniel entendia a profecia, mais ele orava. O conhecimento não inchava ele, o conhecimento dobrava. Tem gente que estuda os últimos dias para ter razão nas discussões. Daniel estudava para saber como interceder. E a oração que ele fez a seguir é uma das mais lindas de toda a Bíblia. Daniel abre a boca para orar. E olha o que ele não faz. Ele não se defende. Ele não lembra a Deus de como ele era fiel. Ele não diz, Senhor, eu sou o único que se manteve firme neste império pagão. E ele tinha esse direito. Se alguém podia orar de cabeça erguida, era o Daniel. Cova dos leões. Nunca dobrou, nunca se corrompeu. Mas olha como ele ora. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, porque pecamos contra ti. Nós pecamos. Ele, o justo, se coloca no meio do povo pecador. Ele não ora, eles pecaram. Ele ora, nós pecamos. Isso tem um nome, intercessão. É quando o justo carrega a culpa que não é dele, para clamar por gente que nem está clamando. É o que Moisés fez, é o que Jesus faria na cruz. E é aqui que a maioria das nossas orações falha. A gente ora se justificando. Senhor, eu não sou como aquele ali. Daniel ora se identificando. Senhor, nós falhamos. O céu se move diante do coração quebrantado, não do currículo espiritual. E o que aconteceu enquanto Daniel ainda estava orando é uma das cenas mais impressionantes da Bíblia inteira. Daniel está no meio da oração, ainda falando, ainda confessando, e o texto diz, estava eu, ainda falando na oração, e o varão Gabriel que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Voando rapidamente. O anjo Gabriel, o mesmo que 500 anos depois anunciaria a Maria o nascimento de Jesus, desce voando, com pressa, e toca Daniel enquanto ele ainda ora. E olha o que Gabriel diz. Grava isso, porque é a frase que muda a sua oração. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque tu és muito amado. No princípio das tuas súplicas, novo, como no capítulo 10, no começo, no primeiro instante, Daniel mal tinha aberto a boca e a ordem já tinha saído do trono. A resposta não esperou ele terminar de orar. Ela partiu no primeiro Senhor.
e de novo aquele nome do céu, muito amado. Você entende o que Deus está dizendo para você através de duas visões diferentes, com 2 décadas de distância? Que a sua oração é ouvida no primeiro segundo, que a resposta parte antes de você achar as palavras, que você é chamado, no céu, de muito amado. E foi então, com Daniel ainda de joelhos, que Gabriel entregou a conta mais precisa da Escritura. Aqui eu preciso da sua atenção total. Vou fazer simples. Gabriel diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas. Mas não são semanas de dias. Na Escritura, essa palavra é setes, 70 setes. E o contexto mostra que cada dia aqui representa um ano. 70 vezes 7, 490 anos. E Gabriel divide esse tempo em partes e dá um ponto de partida exato. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62, 69 semanas. 69 vezes 7, 483 anos. Desde a ordem para reconstruir Jerusalém, uma ordem que a história registra, dada por um rei persa, até o Messias, o príncipe, 483 anos. E quando os estudiosos pegam a data daquele decreto e contam esses anos usando o ano profético de 360 dias, a conta cai com uma precisão que faz historiador sério coçar a cabeça, na exata semana em que Jesus de Nazaré entrou em Jerusalém aclamado como rei, o Domingo de Ramos. Eu não vou fingir uma precisão de calendário que a gente não consegue provar ao dia. Há debate acadêmico sobre a data exata do decreto, e eu respeito isso. Mas o que ninguém consegue apagar é o essencial. Uma profecia escrita 500 anos antes cravou que, contados os anos a partir da reconstrução de Jerusalém, o Messias apareceria. E ele apareceu. Na janela certa, na geração certa. E agora vem a linha que me faz tremer toda vez que eu leio. Gabriel continua. E depois das 62 semanas, será morto o Messias, mas não por si mesmo. Será morto o Messias. 500 anos antes de existir uma cruz romana, o anjo anuncia que o Messias, o príncipe aguardado, o ungido, chegaria e seria morto. Isso não faz sentido nenhum para a mentalidade da época. O Messias era para vir reinar, esmagar Roma, restaurar o trono de Davi. E a profecia diz que ele viria para morrer. E olha a precisão teológica de 5 palavras. Mas não por si mesmo. Ele não morreria pelos próprios pecados, porque não tinha nenhum. Ele morreria por outros, por você, por mim. Toda a cruz está escondida nessa frase, 500 anos antes de Cristo nascer. E tem mais. A profecia diz que ele faria cessar o sacrifício e a oferta, no meio da semana. Você sabe o que aconteceu no instante em que Jesus morreu? O véu do templo, aquele que separava o Santo dos Santos, rasgou de alto a baixo, de cima para baixo, como uma mão vinda do céu. O sistema de sacrifícios acabou naquele segundo. Não porque os homens pararam, porque o cordeiro definitivo tinha sido oferecido. Nunca mais foi preciso derramar sangue de bode. Daniel viu isso, 500 anos antes, num pedaço de papel, no exílio, de joelhos. E se essa parte se cumpriu com essa precisão toda, a chegada e a morte do Messias, então tem uma coisa que você não pode ignorar sobre a parte que ainda falta. Porque das 70 semanas, 69 se cumpriram até o Messias. Falta uma, a 70ª, a última semana. E aqui eu vou pisar com cuidado, porque é onde muito irmão sensacionaliza e erra. Muitos entendem que essa última semana ainda não aconteceu, que o relógio profético pausou quando Israel rejeitou o Messias, e que ele volta a andar num tempo futuro. Outros além de forma diferente. Eu não vou cravar datas onde a Escritura não cravou. Quem te dá dia e hora do fim está vendendo medo, não pregando a Bíblia. Jesus foi claro, daquele dia e hora ninguém sabe, mas o princípio é inabalável, e é ele que muda o teu hoje. O mesmo Deus que cumpriu 69 semanas com precisão de relojoeiro,
vai cumprir a última do mesmo jeito, no tempo certo, nem um minuto atrasado. Se as primeiras 69 bateram no ponto, e bateram, você pode confiar a sua vida inteira àquele que segura o ponteiro da última. O relógio não parou por acaso, ele parou por misericórdia. Porque essa pausa entre a semana 69 e a 70, esse intervalo em que a gente está vivendo agora, tem um nome. Chama-se tempo da graça. É o tempo em que a porta ainda está aberta. É o tempo em que você está ouvindo isso e ainda pode entrar. Deus pausou o relógio para caber mais gente na salvação. E hoje tem gente apavorada tentando calcular o dia do fim, somando números, cruzando notícias, marcando datas que sempre passam. E o Daniel nem se preocupou com isso. Repara, Daniel recebeu a profecia mais precisa da Bíblia e não saiu correndo para marcar o calendário do Apocalipse. Ele voltou a orar. Ele continuou fiel. Ele viveu seu dia com o coração dobrado, porque a profecia cumprida não existe para te dar medo do amanhã. Existe para te dar confiança no Autor. Se ele acertou a chegada do Messias com 500 anos de antecedência, você acha mesmo que ele vai errar a data da sua provisão? Do seu livramento? Da resposta que você espera? O Deus que é pontual com impérios é pontual com você. Você não precisa saber a hora do fim. Você precisa conhecer o dono do relógio. E enquanto o ponteiro da última semana não bate, a única pergunta que importa não é quando, é com quem eu estou quando bater. E antes de você sair, deixa eu orar isto sobre você. Só um minuto para o que estiver fazendo. Que o Deus que é pontual, o Deus do relógio que nunca atrasa, acerte hoje o teu tempo. Que aquilo que parece perdido na tua vida seja apenas uma semana pausada, esperando a hora certa dele. Que sobre você se cumpra a palavra que Gabriel trouxe voando. Que no princípio das tuas súplicas, a ordem já saiu do trono. Que a tua resposta já partiu. Que tu és, ouve isso, muito amado. E que os teus olhos se abram para ver que você não está atrasado, nem esquecido, nem fora do tempo. Você está exatamente na semana que o relojoeiro marcou para você. O véu já rasgou, a porta ainda está aberta, e o teu nome está escrito na parte da graça. Entra, enquanto o relógio te dá tempo, sem medo e sem coleira. E me conta aqui embaixo, que eu leio todos e levo para o óleo diário. Qual é o tempo que você está achando que Deus perdeu na tua vida? A resposta que parece que atrasou? Escreve, nem que seja uma palavra. E escreve amém se você crê que o relojoeiro não atrasa e que a tua semana está só pausada, não cancelada. O óleo diário é o nosso grupo no Telegram. Link aqui embaixo. Se inscreve, ativa o sininho e confia no relógio dele. Que Deus te guarde de pé.